Então, vamos começar hoje. Nós trabalhamos em fevereiro nos 3 encontros, essa força que vem da terra, que passa para o cardíaco, para alcançar essa conexão espiritual com a força do feminino. Mas antes da gente fechar esse terceiro módulo, eu quero contextualizar vocês do mês que nós estamos, né? O que nós estamos fazendo? Nós viemos janeiro abrindo o ano de 2026 com autoestima, com a confiança, com a coragem em vocês, com essa energia para trabalhar o feminino. Depois nós tivemos que acessar as raízes, entender o sentir, para poder alcançar um pouco mais dessa conexão espiritual. Mas, eu já falei no começo, nosso primeiro encontro, e para quem não estava eu vou repetir, para quem estava eu vou contextualizar mais, porque essa semana nós tivemos essa grande virada energética de sair do ano da serpente de madeira Yin, na visão da tradição chinesa, né, para o cavalo de fogo Yang, que foi a virada ontem. Então, essa visão energética do Oriente, que eles têm há mais de 5.000 anos, é muito representativa, e talvez vocês vão conseguir perceber como foi o ano dessa serpente de vocês, porque ela foi muito importante em 2025 para quem processou essa força, né, para fazer essa virada desde ontem. Essa primeira imagem aí, ela representa muito, né, a força da Kundalini, cada um fala de uma forma, que é essa representatividade dessa cobra que desperta, que sai da raiz da nossa coluna, do chakra 1, e vai ativando cada ponto até essa consciência espiritual. Então, essa tradição da yoga já fala dessa serpente, né? A alquimia, que eu trabalho muito nas questões energéticas, também já fala um pouco dessa ebulição dessa serpente interna, que nós temos que trabalhar, que é uma coisa lenta, e essa força que esse ano eu acho que cada uma de nós teve de um jeito. Então, essa serpente, que ela é representada similar como essa Kundalini, né? Ela fala desse despertar de consciência. A Kundalini, ela é essa energia que todos nós temos, que muitas vezes está adormecida na nossa base da coluna, que é o chakra 1, que é o chakra base, que é o chakra raiz, como se essa serpente estivesse ali, adormecida. E à medida que ela vai acordando, despertando, ela vai cruzando a coluna, subindo, passando pelos pontos energéticos, até chegar no alto, onde a intenção é trazer expansão de consciência, essa mudança interior e essa reconexão espiritual. As meninas do Aya sabem muito bem o que eu estou falando, que este é o trabalho do Aya, né? O Aya vai mês a mês mexendo em cada chakra, em cada desenrolar dessa serpente. E essa serpente que cruza a coluna, ela é uma serpente do feminino e uma do masculino. E quando essas duas serpentes se encontram, esse casamento alquímico é o despertar espiritual, que é exatamente a união do masculino e do feminino. Então, trabalhar o feminino precisa de harmonizar o masculino. E essa serpente de madeira Yin, ela fala dessa simbologia. Esse processo, ele traz uma sabedoria interior, faz com que a gente passe por processos que vão nos amadurecer internamente. É um crescimento dentro de cada uma de nós e, ao mesmo tempo, à medida que você vai enraizando, criando força com a terra e vai alimentando essa serpente, você vai trocando de pele. A cobra, quando ela troca de pele, é imperceptível, mas ela se rejuvenesce,
ela se renova com sabedoria. Então, essa serpente de madeirinha é uma coisa muito para dentro. É como se nós estivéssemos nos enraizando, mexendo com as nossas raízes, nos conhecendo e gerando um novo. Então, tudo para dentro, né? Eu acredito que pelo menos aqui alguma coisa no ano de 2025 em cada uma de nós foi muito tocado para dentro, foi muito cutucado. E essas duas expressões da serpente, elas falam dessa transformação e do poder que esse feminino tem para trazer essa expansão de consciência. A mulher amadurece, ela limpa raízes, ela limpa padrões, ela troca de pele, e depois que ela renova, ela sobe a sua energia. E aí ela começa a ter muito mais força espiritual. E esse despertar, ele é lento, ele é devagar, ele é rastejante, como uma cobra, né? Não é uma coisa imediata, e é um processo contínuo, porque nós estamos sempre trocando de pele. Mas, esse ano, que pediu silêncio, que pediu para que nós voltássemos para dentro, ele é o que antecede esse ano, que começou ontem, nessa virada, que agora vai pedir movimento. Então, quem teve ainda assim, está entrando nesse despertar agora, vai ficar meio atropelado. O que a pessoa tem que fazer? Ela tem que agregar força, apoio, né, terapia, prática, técnicas, para que ela agora trabalhe por dentro e por fora. O que a gente já tem que fazer sempre. Mas, de alguma forma, ela vai ser sacudida aí por dentro para que ela consiga harmonizar essa serpente interior. E aí, quem já passou por isso, nem que seja um pouco, acredito que todos nós, né? Ela entra com essa virada agora, que foi ontem, para esse novo arquétipo do cavalo de fogo Yang, que nós já falamos um pouco dele, que é uma liberdade, é uma coragem que a gente vai ter que ter para trazer impulso, energia, movimento, direção e ação, porque é isso que a vida vai nos pedir agora. Começa agora um ano de muita intensidade, de muitas decisões, e a coisa vai acelerar. Só que para nós mulheres, que temos muito dessa força yin, não adianta pegar essa força yang e embora que eu quero resolver. Nós precisamos direcionar muito essa força. E essa força do cavalo yang é uma força masculina. E nós vamos precisar trazer essa cobra interior o tempo todo para que a gente encontre a direção. Isso vale para homens e para mulheres, mas para nós ainda mais, né? E ontem nós também tivemos um eclipse, começando uma lua nova em Aquário. Então, quem tem o caderninho, lembra que eu te falei que toda vez que tem uma lua nova, anote. Porque daqui uns meses, quando ela abrir na cheia, você vai entender o que você vivenciou nesses meses. E junto com esse eclipse, essa lua é muito forte. Coletivamente, ela já vai trazer muita energia de mudança aquariana. As mudanças aquarianas são representatividades de quê? De olhar para o futuro, de interiorizar cada vez mais com a tecnologia, é querer liberdade, é romper padrão, é querer independência, autonomia, e cada uma no seu contexto. Às vezes é emocional, às vezes é espiritual, é profissional, é familiar, é financeiro, é corpo físico, é saúde, mas agora é um salto para a vida, né? Porém, esse eclipse ele não estoura de uma vez. Cada uma de nós começa agora uma transição. Em algum ponto da sua vida, vai começar uma mudança que vai ganhar força mais potente com 3 meses, podendo ir até 6 meses com muita força. Há quem diga até 1 ano. Mas daqui 6 meses, quando essa lua fica cheia em Aquário, você já tem muita percepção da força que esse movimento no céu trouxe para a sua vida. Como que a gente começa a receber influxo dessa energia? Sentindo que alguma coisa começa a incomodar a gente, algumas coisas ou alguma pode começar a trazer insatisfação,
Você pode começar a se sentir que está muito presa a alguma coisa, alguma pessoa, alguma emoção, algum detalhe que você já não quer mais aquilo. Você não quer mais repetir aquele padrão. Você quer se libertar, se ter uma independência, sabe, se sentir livre de alguma coisa. Você pode sentir que tem uma coragem para fazer alguma coisa que talvez você não saiba muito bem, mas a energia começa a cutucar. E isso pode demandar muito da sua energia também física. Então, prestar atenção nas emoções, podem ficar sensíveis, o mental pode ficar muito ansioso, muito agitado, você pode ter muita oscilação de humor, ou até um campo de imunidade já começa a ficar aí cutucando. Tem que ter tudo? Não. Tem que ter um desconforto? Talvez tenha. Talvez. Então, olha como que agora começa a vir muita energia para o movimento, para que as coisas ganhem uma ação, né? E junto a isso tudo, essa mudança acontece dentro de um carnaval, né, gente? Que tem um simbolismo de representar a festa da carne, a festa dos excessos, da expressão de desejo, da expansão sensorial, da pessoa se sentir livre para qualquer coisa, para expressar, para fazer, para vibrar, para sentir, para perceber, né? Existe um extravasar, que nem sempre é só de auê, mas pode ser algo perceptível que quer vir para fora, quer romper alguma coisa, quer e toca o corpo, né? Que sente no corpo. O carnaval, ele mexe muito com as energias. Em algumas vezes, não muito leves, não muito espiritualizadas no sentido intrínseco, mas uma coisa muito para fora, muito solta, né? Muito física, muito até de alegria, de euforia, né? E tudo vale. O que a gente está trazendo aqui não é julgamento, né? É representatividade de muita mudança numa época e dentro de uma festa de energia carnal expansiva. Então, tem hora que a gente fala que o céu trabalha o tempo todo em sinergia com a Terra, com o que acontece aqui. E o que nós precisamos nos perguntar nesses dias, nessa semana, nesse contexto, né? O que você viveu que despertou o que em você? Né? Tem casos aí que foram, claro, muito difíceis, né? Nós tivemos luto no grupo, mas às vezes pessoas que ficaram mais quietas, mais incomodadas. Então, para um pouco, em todo o contexto, reflita como esses dias mexeram com você. Pode ter sido de coisa boa, pode ter sido de não tão boa, porque aqui nesse grupo a gente quer sempre trazer, gente, o despertar do sentir, do observar. Não é só para trazer para o ouvido e para a mente, é para trazer para o dia a dia. Então, nós estamos vindo com mudanças energéticas, com eclipse, com carnaval, e hoje o encontro de cinzas, né? O que representa esse dia de hoje? Ele representa também uma transitoriedade, que agora você sai do expansivo e vem para dentro. É um marco de recolhimento espiritual para entrarmos numa quaresma. Tem um simbolismo religioso, cristão, sim, mas tudo é válido para quem está dentro dessa energia crística, né? Essas cinzas, que é o que sobra do fogo, representam um desapego, uma purificação, uma humildade diante do espírito, né? Uma volta para dentro. Então a gente fala, depois do excesso, com o silêncio, depois do barulho, com a escuta, o que precisa ser purificado dentro, sentido, entregue. E eu usaria em qualquer simbolismo uma palavra muito forte para a nossa virada dessa semana: o desapego. Eu acho que essa palavra, se você cutucar, você precisa olhar para ela. O que a partir de agora a vida vai te pedir? Desapego.
E é um desapego que pode ser em qualquer sentido. Desapego de uma emoção, de uma perda, de um sentimento, de uma dor, de uma mudança, do que você achava que era, desapego de uma visão material, financeira, sabe? Desapego de pessoas, desapego do quê? Desapego de um sentimento, pode ter em vários sentidos. Desapego de parcerias, né? E a gente vai entrar em contato com o nosso eu para ficar com esta palavra. O que é que eu preciso olhar a partir de agora que me chama para um desapego? Isso é muito importante, porque eu vejo que cada um vai entrar nesse contexto. Então, começamos agora a fechar fevereiro, porque março a gente vai começar a abertura da virada oficial desse masculino que vai vir dentro com esse feminino, e começa a se fazer perguntas agora. Essa cobra que aconteceu energeticamente em 2025, que pele você trocou nesse período? Onde você amadureceu a algum ponto emocionalmente? Onde você sabe que ainda precisa de trabalho, de cura, de consciência? Onde você sente que quer libertar? Porque o cavalo é essa liberdade que vai chegar, né? Onde por dentro você ainda busca reconhecimento, preenchimento de buraco, de ferida, de dor, de perda, que você ainda não consegue ver a verdade. O que os excessos também revelaram sobre as suas carências. Até a euforia, a alegria, o excesso de querer estar em muita expansão, fala de um buraco por dentro. Qual consciência feminina nesse período, desse ano até agora, você já interiorizou, já tomou para si? O que você quer consagrar com esse cavalo de fogo junto com o seu feminino? Porque a guerreira agora do masculino tem que entrar dentro do eu, né? Qual direção você vai dar para a sua vida com esse feminino que você tem trazido para a sua consciência? Será que você já está pronta para começar a ver lá fora aquilo que você viu por dentro? Ou vice-versa, o que eu quero ver por dentro que eu procurava lá fora? E a sabedoria que essa cobra trouxe para cada uma de nós? Será que ela é suficiente para você romper padrões, romper laços que não acrescentam mais, romper repetições, romper feridas? Então, sem a gente tomar consciência dessas perguntas, o cavalo vai sair sem rumo. Então, se você ainda tem perguntas que te tocam, que você ainda não encontrou resposta, anote, reflita, para que você talvez entre dentro desse campo. E como nós vamos fechar esse terceiro ponto, né, um pouquinho dentro dessa espiritualidade, vamos recordar algumas coisas que nós já falamos esse mês. O que é essa espiritualidade no dia a dia, dentro do feminino? É a presença dentro do seu eu. É você se escutar, conversar com você. É você se conectar com o seu divino dentro de você, e não fora. É você alinhar o seu corpo que fala, seu coração que sente, com o seu espírito que conecta. E é vivenciar isso no dia a dia, observando, sentindo, sem medo. Aquilo que dói, aquilo que te incomoda para sentir, está querendo conversar com você. Não fuja da dor, não fuja do sentimento. Ele é o seu caminho para o espiritual. Recordando também que na história da humanidade o feminino era a maior ponte do mundo, da vida com o divino, seja em homens ou mulheres. Nas culturas antigas, as mulheres eram sacerdotisas, deusas, curandeiras, guardiãs
da natureza, da vida, dos ciclos. E o divino que existia em todos também era muito consagrado nessas mulheres. As mulheres era a conexão com a terra, com o alimento, com as ervas, com os ciclos da natureza, com os ciclos da vida. A mulher era a força do coração. E a espiritualidade da humanidade e a vida integravam, passando pelo corpo da mulher. Então, as mulheres sustentavam muito essa força que a natureza e que a vida dava para o seu espiritual, e elas consagravam com a humanidade, com a comunidade. Então, o feminino, gente, precisa ser fortalecido, sentido, para que nós possamos conectar com a nossa força, que é o espiritual. E é isso que a gente aos pouquinhos faz aqui. Com o tempo, o rompimento dessa força da espiritualidade com o feminino foi calado. O feminino foi desautorizado porque ele tinha muito poder com a espiritualidade. O corpo da mulher foi visto como pecado, como castigo, como matéria só de prazer para o homem e para a vida e para gerar filhos. E a coisa mais importante que eu falo do feminino foi desacreditada: a intuição. A intuição, ela é exaltada na mulher, ela é exaltada com o feminino. O mental demais prende a intuição, né? E a espiritualidade foi institucionalizada. As pessoas passaram a ver a espiritualidade só dentro de um templo, de uma religião, de um contexto, de um livro, de um dogma, de uma crença. Aquilo que vinha de dentro não tinha representatividade. E nós estamos querendo trazer isso de volta. Você pode estar numa religião, você pode ir em templo, você pode ler livros sagrados, você pode fazer parte de comunidades que têm uma crença religiosa, não tem problema. Mas essa força divina primeiro passa dentro de você. E nós paramos de confiar no que a gente sente, né? Nós colocamos tudo para fora, nós desconectamos da nossa sabedoria. Às vezes você sente uma coisa, você intui, você percebe que você está precisando, mas você vai lá e pede uma autorização. Você precisa que um guia espiritual te fale se você tem certeza ou não, se o caminho é esse ou não, se você não está ficando doido ou não, se você não está ouvindo vozes que muitas vezes a gente acha que é de espíritos ruins, porque não estamos acreditando no que temos dentro de nós. E cada hora que a gente abre um leque, um pouquinho, um fio do feminino, eu quero que todas nós aqui passamos a acreditar no que sentimos, no que intuímos, naquilo que passa num insight, você fala, eu estou sentindo que é isso. E é isso que você tem que olhar. Então essa força tem que ir voltando, tem que ser trabalhada. E por que nós precisamos dessa espiritualidade que mora dentro de nós? Porque na vida real, quando nós não acessamos esse eu sagrado, nós nos perdemos em papéis de guerreiras, de mulheres maravilhas, que temos que dar conta, que fazer, que mostrar, que ser o que fazemos e não o que sentimos. A vida vai ficando um automático, nós paramos de sentir, nós temos medo do sentir. Quando a gente não sente com verdade, vem depressão, vem ansiedade, vem falta de confiança, a autoestima cai e é uma mão bilateral. Sem autoestima, eu não acredito. Sem acreditar, eu não tenho autoestima. E aí eu começo a buscar fora. E eu vou me isolando de dentro. E eu vou perdendo essa conexão. A espiritualidade traz direção. Onde eu vou com esse cavalo? Sentido, o que eu estou sentindo, o que ele pede para eu fazer, energeticamente falando. Clareza, para que eu faça confiante. Força, porque nós precisamos de força. Força do feminino e força do masculino. E paz no meio do caos, porque tem hora que a vida traz o caos. O caos. Com muitas situações, com muitos desafios. E é nesse desafio que a gente para, sente, chora, vibra, conecta, acredita, tem fé, se fortalece e segue.
E ter essa espiritualidade trabalhada, porque todas temos, não é luxo, é saúde, é equilíbrio. E nós vamos trabalhar cada dia de encontro da nossa vida, do nosso dia a dia, praticando um pouquinho mais. A espiritualidade, ela nos leva a um propósito que não é uma missão de gerar algo grandioso para o mundo. É um propósito que vem daquilo que eu quero criar, fazer, que eu escuto o meu coração falando para o meu dia a dia. Eu preciso de um propósito para eu saber o que eu estou fazendo aqui, para eu viver meu dia a dia, para eu viver a minha família, para eu viver meus relacionamentos, propósito para eu saber o que eu faço com o meu dinheiro, para que eu quero dinheiro, qual é a abundância que eu quero. Propósitos a gente tem todos os dias no dia a dia. E quando a gente se perde desses pequenos e grandes propósitos, gente, a vida vai perdendo sentido, direção. E nós vamos perdendo essa conexão de alma aqui e vamos adoecendo. Nós temos que ter propósito, sim. E essa espiritualidade feminina leva a gente para esse propósito, para essa verdade, para aquilo que faz o nosso coração pulsar, que faz a gente escolher o que a gente quer, que faz a gente ter clareza para abrir um caminho, mesmo que ele seja pequenininho, e mesmo que eu esteja perdida e confusa, eu vou. E para que eu possa tomar decisões. A gente toma decisões todos os dias. Estar trabalhada na espiritualidade de dentro é o propósito que faz a alma movimentar. E a gente vai se sentindo feliz com pequenas coisas. A gente vai se sentindo feliz de estar aqui, em movimento. E isso é muito. Isso não é pouco, isso é muito, isso é a razão da nossa felicidade. Essa confiança e essa autoestima que a gente fala desde o começo é a porta para esse espiritual. Por quê? Porque eu confio no que eu sinto. Porque eu acredito e confio no que a minha intuição traz. Porque eu acredito no meu valor, mesmo que lá fora ninguém me valorize. Porque eu não preciso da validação de ninguém para acreditar no que eu sinto, no que eu quero, no que a minha alma está me pedindo. E eu paro de deixar o outro me invalidar. Porque eu paro de me invalidar. Eu não preciso ser uma mulher que tem muita mediunidade, muita conexão, uma percepção clara. Eu só preciso sentir. E tem hora que o que eu sinto é tristeza mesmo. Tem hora que o que eu sinto é dúvida. E tá tudo bem. Eu permito. E eu dou valor ao que eu estou sentindo agora. Porque isso também é espiritual. E aí, antes de eu trazer na minha cabeça o que eu escutei com meus dogmas, crenças, religião, que eu não estou tirando nenhum valor disso, gente. Eu valido o que o meu coração fala, porque às vezes ele está falando uma coisa que é contrária ao meu dogma, mas é legítimo, é da minha alma, e a gente não escuta, porque é pecado, porque é errado, porque isso não condiz com o que eu aprendi, e aí eu vou contra a minha força espiritual. Se eu não confio em mim, eu não tenho raiz para a minha espiritualidade ser plantada. Essa é a raiz. E aquilo que a gente trouxe lá de trás dos ancestrais está nesse solo. As crenças, as dores, as feridas, as proibições. Se a gente também não limpar isso com amor, mas com vontade, eu carrego aquilo que a gente falou lá no primeiro encontro. A minha raiz vem congestionada e carregada. E passamos pelo cardíaco no último encontro, né? Porque aqui, na minha caixa, na minha bomba vibratória de sentir, que o meu amor se manifesta. Que a minha energia crística trabalha com esse universo, com o que eu recebo e dou para o universo. É aqui que eu tenho compaixão. É aqui no meu coração que vibra a vontade de dar, receber, fazer, sentir. E o amor é a única coisa que vai me curar e curar as minhas dores e curar os meus sofrimentos. Só o amor, quando a gente perde um ente querido, só o amor que fica. Só o amor que vai me permitir me curar daquela saudade para que eu siga.
porque eles me trouxeram para cá, e é esse amor que vale. E aí o divino toma forma humana. Por quê? Porque o divino que está em mim encontra o divino que está no outro. Porque o amor que mora em mim se conecta com o amor do outro. E aí eu encontro relacionamentos legítimos, equilibrados, saudáveis. E eu estou falando do relacionamento afetivo, amoroso, mas o relacionamento com meus filhos, com a minha família, com meus amigos, com as pessoas que eu quero que eu quero conviver. Então, o meu amor, ele ajuda o outro a encontrar o amor dele. Já viu quando a gente está encontrando amizades em algum momento que está todo mundo muito tóxico, só reclamando, cheio de sofrimento, está ali brigando com uma outra pessoa perto da gente, a gente se congestiona daquilo. Mas quando a gente está num grupo de amigos felizes, amorosos, espiritualizados, conectados com a vida, com os valores, nós saímos revitalizados. Então a pergunta também vale neste carnaval, nesse feriado, quais as pessoas que estiveram do seu lado, né? Você vibrou nessa mesma energia com essas pessoas? Algumas a gente não tem como cortar vínculo, mas a gente enche de amor e vai entregando para aquele laço ficar mais leve. Mesmo que aquela pessoa que a gente talvez tem que conviver não esteja vibrando no mesmo campo. Ela não te afeta, ela não te perturba. Então, o coração é o ponto de encontro entre o céu e a terra dentro de nós. Por quê? Porque nós encontramos com quem nós amamos e entregamos o que temos. Deus mora aqui, ó, no amor, que eu dou para o outro e que eu vibro para aproximar de mim o amor do outro que tem Deus dentro. Então, isso é uma coisa muito simbólica, gente, parece filosófica, mas é real. É real. Começa a trazer essa força para você. Você começa a vibrar com pessoas com uma energia muito gostosa. E é assim que quem procura um companheiro vai vibrar para trazer esse companheiro bacana. Ah, mas e quem já está casado e o companheiro não está nesse ritmo? Vibra bastante isso na sua casa. Muda o seu jeito de ser, de comunicar, de amar, sabe? De pedir Deus na sua casa, de entregar amor. Seja paciente, compassiva, amorosa, que não tem como. Essa energia vai ocupar espaço. E quando você acorda, você está mudando uma família inteira. Isso é muito potente, né? E o feminino é esse canal. A mulher não é a força dessa espiritualidade divina numa família, ela é em todos os lugares. Sentir, gente, é uma sabedoria. Eu falo isso em todos os encontros e eu quero que vocês trabalhem nisso. Abre todo o seu peito para sentir, até o que não é bom. Porque o bom, ele entra e o ruim, o desconfortável, te mostra o caminho da cura. Então, a gente trabalha a sensibilidade, a percepção, a intuição, a emoção, sem negar. Falo o tempo todo com vocês, para curar tem que integrar. A vida tem as duas balanças, onde dói, eu vou acolher e vou trabalhar. Não sai correndo. E o corpo fala. O corpo fala quando ele pede a comida, o descanso, o movimento, a limpeza. Quando ele está pedindo, escute. Porque quando a mulher sente com consciência, ela está trazendo Deus para dentro de si. E a espiritualidade entra para curar. A espiritualidade que está dentro desse coração cura insegurança, sensação de vazio, dependência emocional, medo de errar, aceitação do erro, falta de direção, porque abre o caminho, desconexão com você, porque você começa a se validar, é amor, e cura gerações. Vai curar para trás e vai curar para frente. Você vai expandir amor e aos pouquinhos você está curando. Espiritualidade não tira a gente da situação difícil, do desafio, mas nós vamos nos fortalecendo. Práticas diárias que eu acho que vocês precisam lembrar sempre. Nós não podemos só ouvir, temos que integrar. Faça um silêncio consciente, mesmo que você ache que não está ouvindo o silêncio.
Preste atenção no que você está ouvindo. Todos os dias, pelo menos 5 a 10 minutos. Já falamos aqui que se for de manhã é mais fácil. Escuta emocional. O que eu estou sentindo. O que está passando aqui. Seja verdadeira com você. Cuide do seu corpo, com movimento, com toque, com respiração, com alimentação, com consciência. Ritual de limpeza energética. É um banho de ervas, é um floral, é tomar um chá de ervas, é pisar na terra, é pegar um sol, né? Quando puder conectar com uma água da natureza. É a lua, é o sol, é a natureza, é uma oração, é uma música, é fazer algo feminino. Você está bordando, você está pintando, você está colorindo, você está fazendo uma cerâmica, você está fazendo qualquer coisa com uma intenção, ela é válida. E conectar aqui, ó, pôr a mão no coração, respirar, porque o cardíaco ganha força. Escrever, porque a escrita é a passagem para a matéria do que a mente e o coração estão pedindo. Passa pelas nossas mãos. As mãos são a extensão do que o coração sente e do que a mente comanda. Escreve sem filtro. Escreve o que está sentindo, o que está pensando, o que está vibrando, o que lembra, o que quer, o que sente. Tudo vale. O feminino, ele vai se fortalecendo quando a gente deixa a emoção entrar, quando a gente honra a nossa intuição, mesmo que ela esteja ainda pequenininha, quando você escuta o corpo, purifica o campo e tem intenção. Eu estou pegando aqui um manjericão que eu comprei na feira. Vou abrir ele, pôr numa água, porque a minha intenção é ganhar um banho de limpeza. Ai, Karen, mas eu nem sei se manjericão limpa. A natureza aceita a sua intenção. E tudo, acendeu uma vela, intenção. Fez uma oração, intenção. Porque é assim que a gente se conecta. As mulheres que ficavam descascando, né, as coisas da natureza, às vezes as que rezam um terço, mas fica ali rezando essa ladainha, com intenção não é ladainha, porque ela vai falando, vai integrando, vai virando um mantra, vai acalmando, vai intencionando e fica ali, até ela acalmar e sentir que recebeu aquela força. Então, tudo traz força, consciência e limpeza e fortalece o feminino. E eu quis trazer aqui, que eu gosto de trazer um pouquinho de ciência, né? O quanto estudos científicos já validaram a espiritualidade, às vezes conectada com a religiosidade e a qualidade de vida. Estudos que mostram que quem tem essa associação forte de espiritualidade e às vezes da religiosidade é mais saudável, tem mais qualidade de vida, tem mais bem-estar e sabe lidar com situações adversas. Quando a pessoa tem essa espiritualidade intrínseca, que sai de dentro, ela consegue prevenir, gente, transtorno mental. O mundo precisa disso. Diminuir estresse, ansiedade e até depressão. Isso é estudo científico. Essa prática da espiritualidade, como a pessoa gosta, ou meditando, orando, adorando, traz emoções positivas, traz esperança, aumenta campo de amor, de contentamento na vida, ajuda a levar perdão, a trazer perdão, limita as emoções negativas, como a hostilidade, e as pessoas hoje estão hostis. Indivíduos que têm situações crônicas de saúde, quando aumentava a sua frequência espiritual, tinham mais paz, esperança, inclusive para vencer o desafio da doença. Ciência, estou trazendo aí para vocês os artigos científicos. A religiosidade, a espiritualidade na vida das pessoas ajuda elas a lidarem com estresse, medo, angústia, tristeza, fúria e raiva, e melhora a qualidade de vida. Então, isso é importante. Isso aqui, nós estamos trabalhando vida. E vários estudos, alguns eu trouxe aí, ó,
mostrando que a relação positiva com a espiritualidade traz saúde física, mental, bem-estar, qualidade de vida, ajuda a enfrentar a vida, recuperar doenças mentais, reduzir vícios, reduzir estresse, trazer relaxamento, regular as emoções, trazer autoconsciência e promover paz. Se isso é importante para todos, imagina para nós mulheres, que somos a própria espiritualidade casada com o corpo, com o coração e com a conexão da intuição. O quanto nós temos o contrário disso tudo quando não processamos uma espiritualidade intrínseca na nossa vida. Aqui nesse estudo, que fez uma revisão de vários outros estudos, 22 artigos revisados, gente, 80% relatou associação positiva, preste atenção, com a imagem corporal, quando tinha uma boa associação com a religiosidade ou espiritualidade. Isso mostra que quando as pessoas têm crenças fortes, às vezes espiritualizadas e internalizadas na espiritualidade, e um relacionamento seguro, satisfatório com Deus, tinha menos transtorno alimentar. Eu tinha que trazer, né? Sou nutricionista, eu tenho que falar da ciência para vocês. Menos psicopatologia e menos preocupação com a imagem corporal. Isso não significa que não temos que cuidar da nossa aparência. Temos, porque isso é autoamor. Mas as pessoas e as mulheres estão ficando doentes com a cobrança da estética, com a cobrança da imagem. E adoecendo as emoções e o mental por essa falta de satisfação com a própria imagem. E aí, por dentro, o buraco pode estar dentro dessa falta de conexão com o seu eu divino. Então, hoje nós falamos um pouquinho disso tudo e eu espero que nós possamos integrar cada dia mais, né? E que tudo o que precise ser dissolvido em mim, em você, vire cinza. E que do que permanecer, nós possamos construir a nossa verdade com coragem, com consciência e com coração. Eu encerro agora a apresentação do nosso encontro teórico explicativo da raiz da espiritualidade. Para quem vai assistir esse encontro gravado depois, eu vou dar sequência aqui agora a quem está ao vivo no AME, e quem quer participar do AME depois pode ver a descrição do nosso canal, porque essa aula fica no canal do AME. E eu sigo agora ao vivo com quem está aqui conosco. Um forte abraço a quem vai assistir essa aula depois.